De Cristo, meus irmãos, amém. Que felicidade estar juntamente com vocês, com essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Grato a Deus por essa oportunidade. Queria agradecer ao nosso pastor Edilson pela oportunidade que ele está me dando de estar ministrando a palavra de hoje. A também o pastor Maurício, meu grande amigo, onde eu tenho esse privilégio de estar compartilhando o mesmo local de trabalho. E lá eu tenho o privilégio de estar aprendendo cada dia mais, né? Porque muitas das vezes as pessoas, ela só mostra que é grande homem de Deus dentro da igreja, né? E às vezes esquece que lá fora também tem que ser um grande homem de Deus. Então, ele tem sido um exemplo tanto dentro da igreja, tanto lá dentro do meu trabalho. Nós temos uma relação que eu acho legal, né? Que na igreja ele é liderança sobre a minha vida e lá no trabalho eu sou liderança na vida dele, mas cada um respeita o seu caso, o teu canto e cada um respeita a autoridade do outro. Eu acho isso bem bacana. Eu acho que os demais pastores também, pastor Rafael, graças a Deus eu vou pregar antes, né? Pastor Rafael é uma bênção de Deus na minha vida. Assisti algumas aulas no seminário, né? Eu tinha certeza que eu não sabia muita coisa. Depois que eu vi esse homem dando aula, agora eu tive a certeza. É um grande homem de Deus, os demais pastores também, que Deus o abençoe. Queria pedir os irmãos para abrir no primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo é o primeiro, o versículo é o 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo é o 17. Eu sei que eu estou um pouco sumido, tirei um período um pouco sabático, mas ainda faço parte dos corpos de obreiro, e eu estou aqui, né, representando todos os obreiros. Em breve estou de volta. Todos acharam? Então respondeu Eli: vai em paz. Que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Eu vou repetir de novo o 17. Então respondeu Eli: vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. Os irmãos podem estar fechando seus olhos? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por simplesmente o Senhor ser Deus em nossas vidas. Obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho e por todos os livramentos que o Senhor já tem nos dado. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar dentro da sua casa, Senhor. Já te adoramos, Senhor, já ofertamos na sua casa, Senhor. Agora queremos ouvir, Senhor, a sua voz. Queremos ouvir, Senhor, mais uma porção da sua palavra, Senhor. É só tua palavra que nos dá forças, Senhor. Só tua palavra que nos dá ânimos. Só tua palavra, Senhor, nos mantém de pé, Senhor. É só a tua palavra, Senhor. É o que te pedimos, Senhor. Já te agradecemos. E a igreja, a noiva do Cordeiro, aplauda o nome do Senhor. Prometo com os irmãos que eu serei bem breve. Farei umas 3 aplicações e já encerro. O contexto do qual está inserido esse versículo é o período dos juízes. Período bastante caótico do povo que estava enfrentando, onde o povo vivia numa inconstância espiritual. Muitas das vezes, a espiritualidade deles estava bem lá em cima, e muitas das vezes também a espiritualidade deles estava bem lá embaixo. Parece que o povo estava vivendo uma verdadeira roda gigante. Rapidamente ia lá para cima e rapidamente também ia bem lá para baixo. Momento bastante triste que o povo estava atravessando. Onde a palavra de Deus vai dizer em Juízes, no capítulo 2, no versículo 10, que se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. Parece que num passado bem breve, o povo esqueceu que Deus arrancou eles com mão forte do Egito. Moisés se encontrava lá, mas foi a mão do Senhor que arrancou eles com mão forte do Egito. Parece que o povo esqueceu quando eles estavam de frente ao Mar Vermelho. Moisés novamente estava lá com o seu cajado, mas foi a mão do Senhor que fez o mar se abrir. Parece que o povo esqueceu que quando eles estavam no deserto,
Foi a boa mão do Senhor que o sustentou. Porque quando estava calor, Deus ele mandava uma nuvem e fazia sombra. E essa mesma nuvem era aquela que apontava o destino para onde eles deveriam ir, e a mesma também que apagava o passado de escravidão que eles tiveram. Quando estava frio, Deus ele colocava uma coluna de fogo. Quando estava com sede, feria a rocha e saía água. Se estava com fome, descia comida do céu. Josué até orou, mas foi o Senhor que parou o sol. O povo rodeou a cidade, mas foi a mão do Senhor que fez as muralhas cair. E eles só venceram todas as lutas, todas as guerras, porque foi através do intermédio da mão do Senhor. Nunca ouse você a pensar que você só chegou aonde você chegou, só está na cadeira onde você está, só está na posição que você se encontra hoje. Não foi pela força dos seus braços e nem pelo seu talento. O Senhor está dizendo: lembra quem você era antes e lembra quem você é hoje. Lembra as coisas que você tinha no passado e lembra as coisas que você tem hoje. Você só é o que é, só chegou aonde você chegou porque foi a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Vai ter pessoas que vai me dizer: mas ô Lucas, eu ainda não tenho nada. Mas você vai ter. Mas ô Lucas, eu não cheguei em lugar nenhum. Em nome de Jesus você vai chegar. E quando você chegar, você tenha isso em mente, que é a boa mão do Senhor que está sobre a sua vida. Existem pessoas que chegaram aqui que o Senhor está esperando só o teu pontapé inicial, porque o mar vermelho vai se abrir na sua frente. Se possível, até o sol o Senhor vai parar. É a boa mão do Senhor sobre a tua vida. Não é pela sua capacidade e nem pelo seu talento. É a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Não é porque você é bonitinho ou você é talentoso, não. É a boa mão do Senhor que está sobre a sua vida. Parece que o povo esqueceu. Isso chega até a doer um pouco, porque eu preciso estar me incluindo nisso, porque o ser humano, ele é até um pouco ingrato com as coisas do Senhor. Porque se não fosse a Santa Ceia do Senhor, nós também esqueceríamos do sacrifício que Jesus fez na cruz, que ele foi pregado em cima de um madeiro, que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Se não fosse a Santa Ceia do Senhor, provavelmente nós também esqueceríamos quem era Jesus. Por isso que Deus ele sempre tem que renovar promessas e milagres na sua vida, porque se não fosse isso, provavelmente também esqueceríamos o Deus que nós servimos. Parece que o povo esqueceu. Um período que até os sacerdotes da casa do Senhor, a Bíblia vai denominá-los como os filhos de Belial, filhos da perversidade. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo, se eu não me engano, é o 12, vai dizer: e quanto àqueles que os receberam, esse deu o direito de ser considerado os filhos de Deus, naqueles que creem em seu nome. Então, se a Bíblia vai denominar os filhos de Eli como os filhos de Belial, é porque eu acredito que dentro deles, eles decidiram por conta própria ser mal. O período onde não existia rei em Israel, o povo era governado por juízes. Claro, sabemos muito bem que o primeiro juiz e libertador do povo foi Moisés, logo em seguida veio Josué, e o último foi justamente o profeta Samuel. Moisés ele foi um grande homem de Deus, foi um grande líder da sua geração. Para os judeus ortodoxos, até hoje, ele é considerado o maior profeta que pisou na terra. Nenhum homem fez tantos sinais, nenhum homem foi tão manso, nenhum homem teve tanta intimidade com Deus. E seu currículo a gente precisa estar nem mencionando. E logo em seguida veio Josué. Josué, ele nem sempre foi Josué. Antes ele se chamava Oséias. Pelo menos esse foi o nome que seus pais te deram. Existem alguns comentários extra-bíblicos, lembrando que comentário extra-bíblico nós não podemos levar como se fosse uma verdade absoluta, mas alguns estudiosos vão estar dizendo que provavelmente ele saiu do Egito com 40 anos, que provavelmente também ele foi treinado pelo exército egípcio. Isso explica um pouco as suas habilidades em batalhas. Moisés, ele olha para ele e vê um grande potencial nesse rapaz e resolve presenteá-lo e resolve mudar o seu nome. De Oséias passou a se chamar Josué. Josué foi outro grande homem de Deus. Foi um grande líder também da sua geração, foi um grande general de guerra.
Mas na liderança de Josué, ele cometeu um erro. Será que ele pecou, pregador? Não. Mas só que Josué, eu não vi ele preparar nenhum líder. Eu não vi Josué preparar nenhum homem que pudesse te suceder. Eu não vi preparar nenhum homem que pudesse ficar à frente do povo de Israel. Então, depois da morte de Josué, o povo começa a ficar sem governo, começa a ficar sem uma liderança e começou a virar uma anarquia. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que a anarquia é uma coisa que Deus ele não aprova, é uma coisa que Deus ele não concorda. Porque quando o povo está sem o governo, o povo acha que pode fazer o que quer. O povo acha que pode fazer o que bem tem na sua cabeça. Porque sempre tem um ou outro que tenta se desviar do caminho, da ordem que o líder ele disse. E muitas das vezes você, não por querer ser o melhor, não por querer ser o mais santo, muitas das vezes você tenta até orientar, querendo dizer, irmão, a ordem, a visão que o nosso líder, o nosso pastor deu não foi essa? Não foi essa forma que o nosso pastor pediu? Mas sempre vai ter um ou outro que vai querer discordar de você, vai querer dizer assim, mas quem é você? Você não é meu pastor. Você não é o meu líder. Você não é o meu chefe. Então quem você acha no direito de querer dizer o que eu posso ou não fazer? São esses tipos de brigas internas, uma coisa que Deus ele não concorda. Por isso que no nosso meio precisa existir uma coisa chamada hierarquia. Porque hierarquia é uma coisa que é divina. Hierarquia é uma coisa que é de Deus. Porque existe hierarquia no céu, então precisa existir aqui na terra. Então, portanto, obedeçam o pastor de vocês. Obedeçam o líder de departamento. Obedeçam a liderança que está sobre a sua vida. Crianças, obedeçam os seus pais. Hierarquia é coisa de Deus. Amém, igreja? Eles não obedeceram às ordens que Moisés e Josué deu para eles, porque a ordem era que eles precisavam entrar na terra e eles deveriam conquistar. Judá vai na frente do povo, mas só que tem uma cidade que Judá não consegue expulsar. Por quê? Eles tinham uma tecnologia um pouco mais avançada do que a deles. Eles tinham carros de guerra. Então eles decidiram que, por hora, não era necessário expulsar aquele povo. Mas só que uma coisa você precisa entender. Uma coisa é você tentar e não conseguir. E outra coisa é você nem tentar, que como foi o caso de Benjamim, por causa de preguiça, por causa de comodismo, eles acharam que não tinha nada a ver, eles acharam que não era necessário manter aquele povo como escravo, que também não era da vontade de Moisés. Moisés queria que o povo tivesse apenas um coração de quê? De adorar ao Senhor. E como eles não conseguiram obedecer às ordens que Moisés e Josué deu para eles, ao pouco aquele povo começou a contaminar o seu coração e eles que entraram num ciclo vicioso. Aí vinha a rebeldia, vinha a opressão, o povo não aguentava, clamava por misericórdia. Aí Deus levantava um juiz, o juiz libertava o povo, mas só quando o juiz ele morria, o povo voltava a cair em idolatria de novo. E aí vinha de novo a rebeldia, vinha a opressão, o povo não aguentava, aí clamava por misericórdia. Deus novamente levantava um juiz, o juiz libertava o povo, mas quando o juiz morria, o povo voltava a cair em idolatria de novo. O povo acabou entrando num ciclo vicioso que durou mais ou menos uns 400 anos. A ordem era o seguinte, a ordem era reta. Eles precisavam entrar na terra e eles deveriam conquistar. Nesse momento eu queria pedir que você redobrar sua atenção por um instante, que o céu tem algo para falar com uma pessoa bem específica aqui essa noite. Alguém crê ainda que o céu ele fala? Existem promessas de Deus na sua vida, que Deus ele é o mais interessado em te abençoar. Não tenha dúvida disso. Além de ser teu Deus, Ele é teu Pai, Ele quer que você tenha uma vida boa e uma vida de abundância da parte dEle. Mas só que o Senhor está dizendo, mas eu preciso que você lute. Eu estou precisando que você conquiste. Talvez Deus ele prometeu um ministério influente na sua vida. Mas o Senhor está dizendo, eu preciso que você lute. Eu preciso que você conquiste. Talvez Deus ele prometeu que você viajaria aos 4 cantos desse mundo pregando o evangelho, pregando a palavra dele. Mas só que o Senhor está dizendo, você está precisando lutar. Você está precisando conquistar. Existem casamentos para ser restaurados aqui essa noite. Mas só que o Espírito Santo de Deus está dizendo, você está precisando lutar. Você está precisando conquistar. Existem portas de emprego para ser abertas aqui também essa noite. Mas o Senhor está dizendo, eu preciso que você lute.
Eu preciso que você conquiste. E o Senhor também já disse para você retirar alguns estrangeiros da tua vida. Estrangeiros que não fazem bem para a sua vida, não fazem bem para o seu ministério. Pessoas que não fazem bem para a sua vida. Existem pessoas que já têm um ciclo que Deus já mandou você acabar com esse ciclo. Mas você, por causa de preguiça, por causa de comodismo, você também acha que não tem nada a ver você retirar esses estrangeiros da tua vida. Ao pouco esse povo acaba contaminando o seu coração e também você acaba entrando num ciclo vicioso. Tem pessoas que andam e tropeçam. Tem pessoas que andam e caem sempre na mesma armadilha. Mas só que o Espírito Santo te trouxe aqui e está aqui dizendo que está acabando com ciclos viciosos da sua vida. O Senhor está dizendo, eu estou tirando alguns ciclos viciosos na sua vida. Chega de cair nas mesmas armadilhas. Chega de cair sempre nas mesmas coisas. Porque você caminha, você cai. Ou você anda, você tropeça. Uma hora você está quente, outra hora você está frio. Mas só que o Espírito Santo de Deus está dizendo assim, ó, chega. Eu estou cortando esse ciclo vicioso na sua vida. Chega de andar e cair sempre nas mesmas armadilhas. Deus está cortando ciclos viciosos aqui essa noite. Existia um homem chamado Eucana. Eucana, ele tinha duas esposas. Uma se chamava Penina e a outra era Ana. Mas antes, Eucana era casado só com Ana. Mas como Ana não podia ter filhos, Eucana teve uma segunda esposa para manter a sua genealogia. Então Ana, logo em seguida, tem uma companheira. Ou, na verdade, deveria ser uma companheira. Mas só que a Bíblia vai denominar Penina como a sua competidora. Eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas numa competição, só é uma competição se tiver outra pessoa correndo com você. Só existe o primeiro lugar se houver o segundo. Você só é campeão de uma modalidade se tiver outras pessoas correndo com você. Ana não está correndo, mas Penina está. Ana não tem filhos, mas Penina ela tem. Muitas das vezes, você não pode ser o mais talentoso ou a mais talentosa, ou o mais bonitinho ou a mais bonitinha, mas parece que sempre tem alguém querendo competir com você, não é verdade? Muitas das vezes você não pode ter nada. A única coisa que você tem na sua vida é Jesus e um sorriso no rosto. Mas muitas das vezes ainda tem pessoas que ainda querem competir com você. Ana, ela tem algo dentro dela que faz ela chorar. E muitas das vezes tem uma pessoa que, infelizmente, tem uma influência tão grande de Satanás que ela consegue farejar a ferida da tua alma e consegue colocar o dedo lá dentro da tua ferida. Tem pessoas que com uma palavra conseguem te estabilizar. Tem pessoas que com um simples olhar já conseguem acabar com o seu dia. Muitas das vezes, nós também compartilhamos nossos segredos, nossos projetos com algumas pessoas erradas. Você pode não escutar seus familiares dentro de casa, mas você vai escutar um homem de Deus. O seu status do teu WhatsApp não foi feito para você expor suas dores, para você expor as suas feridas. Porque o competidor da tua alma, ele só está esperando uma fagulha para tacar fogo na sua vida. Existem pessoas que só estão te dando um copo d'água para saber o tamanho da sua sede. Não precisa me responder, mas quantas vezes você já teve que chorar, teve que rir de alguma coisa só para mostrar que você não é afetado daquele algo? Quantas vezes você também já teve que se esconder para chorar, só para as pessoas não verem que você ainda sofre disso? Penina era insistente. Penina era essa pessoa que consegue te fazer chorar, consegue te fazer sofrer. Mas só que um belo dia, Ana ela se resolve se levantar. Mas só que Ana ela não se levanta apontando o dedo. Ana não levanta fazendo briga, não. Ana se levanta descendo. Ana decide se levantar se ajoelhando. E Ana decide ir para o templo orar. Uma coisa muito interessante sobre a oração, que muitas das vezes nós banalizamos a oração.
nós descartamos os efeitos que ela causa. Uma vez o Espírito Santo ele me visitou e ele falou para mim: Lucas, apesar de você ser um homem abençoado, você ora muito pouco. Descubra o poder da oração. Descubra o valor que ela tem, porque a oração é o fôlego da alma. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei que guerra que você vem atravessando, mas nessa noite eu vim como mensageiro do céu também para te dizer: descubra o poder da oração, descubra o valor que ela tem, porque a oração é o fôlego da alma. E entrou almas aqui essa noite que também está precisando de fôlego. Existem almas aqui essa noite que está precisando respirar, porque existem certo tipo de batalha que você não vai vencer no mundo físico, você só vai ganhar no mundo espiritual. Se essa noite você também chegou para guerrear, se você tem luta, se você chegou atrás de uma resposta, também começa a usar as suas armas. Que armas é essa? Aleluia e glória a Deus. Começa a glorificar, porque quando você glorifica, Deus ele te visita. Quando você glorifica, Deus ele vai até a tua casa. Quando você glorifica, Deus ele te edifica. Quando você glorifica, Deus ele move o mundo espiritual ao seu favor. Josafá venceu uma guerra, não usou espada, não usou escudo, mas foi assim, ó, adorando. Se você chegou essa noite para adorar, então comece a glorificar, comece a adorar o nome do Senhor, porque Ele está aqui indo com o anjo na frente da sua guerra. Ana, ela mal sabia, mas ela se encontrava num ambiente que era espiritual, numa atmosfera que era toda propensa a milagres. Muitas das vezes também nós deixamos cair no cotidiano, porque essa noite você também está no ambiente espiritual. Você também está numa atmosfera que ela é propensa a milagre. Porque uma palavra liberada de um homem de Deus aqui essa noite, pode acontecer milagre. Uma palavra liberada do anjo dessa igreja, pode acontecer milagre na tua vida. Ana, ela se ajoelha. Ana, ela está tão atribulada de espírito que palavra nenhuma saía de sua boca. Aí parece Eli, que tem duas participações aqui que eu acho muito importante. Porque no primeiro momento, Eli, quando ele olha, ele começa a julgar. Olha lá, ela está embriagada. É muito fácil eu chegar aqui essa noite, eu olhar para a sua dor, também julgar a sua dor. Porque eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua caminhada. Então é muito fácil eu chegar aqui e eu querer julgar a sua vida, querer dizer que a sua batalha ela é bobeira, que você está chorando, que você está sentindo essa dor, a sua dor ela é frescura. É muito fácil eu querer julgar aqui a sua guerra, eu querer julgar a sua dor. Mas só que o mesmo homem que no primeiro momento ele julga, ele também lança uma palavra no mundo espiritual. E ele não vem bradando em língua, não tem muita oratória não. É uma coisa bem simples que ele diz assim, ó: vai em paz, que o Deus de Israel conceda a sua petição. A palavra de Deus vai dizer que Ana, ali ela se levanta. O seu semblante não é uma semblante de tristeza, é um semblante de felicidade. Aquilo que era motivo de choro na vida dela, acaba se tornando um momento de alegria. Deus transforma a maior aflição de Ana em felicidade. Eu não sei como está a sua vida. Nós começamos todos os cultos aqui de joelho. Eu não sei quando você se ajoelhou, tanto aqui na igreja ou na sua casa. Não sei que coisas que você falou para Deus e você falou uma palavra para Deus. Eu não sei que competidor da tua alma ele vem te ferindo. Eu não sei qual foi a flecha que ele atirou no seu coração e acabou virando uma ferida na sua alma. Mas só que nessa noite, no culto da palavra, nesse ambiente que é espiritual, nessa atmosfera que era propensa a milagres, eu também queria ser esse grande homem de Deus. Eu queria também lançar uma palavra no mundo espiritual para causar uma explosão, para quebrar barreiras, para arrebentar grilhões e para destravar todas as bênçãos de Deus na sua vida. Se você crê, você acredita, levanta as suas duas mãos lá no alto. Eu queria profetizar essa noite na tua vida. Eu também queria causar uma explosão no mundo espiritual. Se você crê, você acredita, levanta as suas duas mãos lá no alto que eu vou profetizar. Volte para a sua casa em paz, que o Deus de Israel conceda a sua petição. Volte para a sua casa em paz, que o Deus de Israel conceda a sua petição.
Que nessa noite você possa se levantar, seu semblante não seja mais de tristeza, seja um semblante de felicidade, que aquilo que é motivo de choro na tua vida se torna momentos de felicidade. Volta para sua casa em paz. Ana clamou, Deus ouviu. Ana clamou, o céu se abriu. Ana clamou, Deus enviou um milagre. Ana clamou, Deus ele moveu o mundo espiritual. Então começa a clamar essa noite, começa a buscar essa noite. Volte para sua casa em paz. Não, Lucas, tu não sabe como está dentro da minha casa. Não sei. Mas volta para ela em paz. Talvez você veio algo nesse culto, porque não aguentava mais ficar em casa, mas volta para ela em paz. Não, você não sabe o tamanho do elefante que está dentro da minha casa. Fica com essa palavra de Deus. Volte para sua casa em paz. Eu já estou encerrando. Existem pessoas aqui essa noite que está estéril. Não de filhos, tá? Até porque crente gosta de fazer filho. Crescer e multiplicar e levaram muito a sério. Mas tem pessoas aqui que estão estéril de um sonho. Pessoas aqui que estão estéril de um projeto. E por causa desse projeto ainda não ter sido gerado, é uma coisa que ainda fica ecoando dentro de você. É uma coisa que vira e mexe, vem ela à tona. É como se você já mentalizasse, mas você não conseguisse pegar. É uma coisa que ainda queima dentro de você. Eu não estou falando de um sentimento, não. É um projeto que não foi o homem que colocou na sua cabeça, não foi fruto da sua imaginação, não. É um projeto que quem colocou no teu coração foi Deus. Tem pessoas estéreis aqui essa noite. Esse projeto foi Deus que colocou na sua vida. Esse é um propósito que foi Deus que estabeleceu na sua vida. Como diz um grande amigo meu, você não está aqui, Deus não só te preservou a sua vida para você pagar a conta, não. Deus te preservou em vida até hoje porque tem algo extraordinário da parte de Deus. E se você chegou aqui até essa noite, é porque isso ainda está gerando dentro de você. É como se você já mentalizasse, você já enxergasse. Mas no caso desse não ter sido gerado, é uma coisa que te faz sofrer, uma coisa que ainda te machuca. Mas só que Deus está dizendo nessa noite, Ana, esse propósito vai ser gerado na sua vida. Ana, isso ainda você vai gerar. Você ainda não está com uma idade avançada para você viver da promessa. O tempo ainda não passou. Você ainda vai ser gerado na sua vida. Essa noite, Deus ele vai fazer gerar. E aqui eu vou encerrando a minha oportunidade, lançando essa palavra sobre a sua vida. Levanta as duas mãos lá no alto. Aquilo que é de Deus na sua vida vai ser gerado. Aquilo que é estéril na sua vida vai vir a florescer. Marca o dia de hoje, marca a data de hoje, porque Deus ele vai fazer na sua vida. O que está queimando dentro do seu peito não vai te incomodar mais. Aquilo que o competidor da tua alma vem te ferindo vai ser motivo de felicidade e você vai dar grito de júbilos. Volte para sua casa em paz. Eu agradeço essa rica oportunidade.